Outra característica muito interessante que foi acrescido na especificação Java EE6 é o uso da JSR 303, que é a JSR responsável pelo Bean Validation, ou validação de beans. Com essa especificação JSR 303 Bean Validation, nós podemos utilizar um conjunto de anotações que estão presentes dentro do pacote javax.validation, e essas anotações permitem nós anotarmos determinados atributos nos nossos campos, fazendo determinadas restrições e facilitando demais nossa vida no momento de validar os dados que serão inseridos dentro do banco de dados, oriundos, por exemplo, de um formulário web. Para podermos entender melhor de como foi feito essa questão do Bean Validation, quando nós fizemos a engenharia reversa, nós selecionamos uma opção que era para permitir a regeração do esquema do banco de dados se fosse necessário. Quando nós selecionamos essa opção, o JPA consegue ler todos os metadados presentes nas colunas das tabelas do banco de dados e gerar as anotações JPA associadas com esses metadados. Então, se eu tiver uma coluna no banco de dados com um metadado que dá uma restrição do tipo, essa coluna pode ter um tamanho máximo de 40 caracteres, por exemplo, o JPA vai conseguir enxergar isso e vai gerar as anotações Bean Validation associadas com esse tipo de restrição. Só para vocês enxergarem isso, nós temos aqui o nosso customer, nosso Bean de identidade que foi gerado automaticamente, e conforme vocês podem ver, eu tenho uma série de anotações, por exemplo, size aqui, vocês podem ver que é justamente uma anotação que vem do pacote JavaX Validation, é da API Bean Validation, e essa anotação basicamente size determina o tamanho máximo desse campo. Estou dizendo que o atributo first name, a coluna first name da minha tabela do banco de dados, ela vai ter no máximo um tamanho de 20 caracteres. Seria, por exemplo, um varchar 20. Algumas outras notações interessantes do Bean Validation a gente vai poder discutir no decorrer de nossas gravações, mas observe que nós temos algumas já clássicas, né? O not null é uma anotação do Bean Validation também, que, conforme vocês podem ver, impede que eu consiga persistir algum objeto com chave primária nula. Fica impossível a partir do momento que eu coloco esse meu Bean Validation. Mais uma vez, lembre-se que o wizard do NetBeans ele obtém essas informações de restrições e de validação a partir dos metadados das tabelas presentes no nosso esquema relacional. Uma outra anotação interessante do Bean Validation que nós podemos usar é a anotação @pattern, que aqui está comentado, inclusive. Essa anotação permite nós criarmos algumas expressões regulares, JavaX Validation, igual vocês estão vendo, algumas expressões regulares para nós fazermos a validação correta de nossos atributos. Essa anotação específica, ela tem como objetivo assegurar que o valor do campo decorado com essa anotação, que no nosso caso é o campo e-mail, ele case justamente com a expressão regular que foi fornecida aqui. Então, bastante interessante também, caso nós queiramos validar endereço de e-mail, talvez compense usar a anotação @pattern presente no Bean Validation. O NetBeans deixou comentada essa anotação porque ele tentou adivinhar, né? Ele verificou que havia uma coluna na tabela do banco de dados com o nome e-mail, supôs que com base nisso essa coluna deveria realmente armazenar e-mail e gerou o @pattern para a gente associado com isso. Mas como o e-mail é uma string, ele não pode dar a garantia que realmente essa coluna deveria armazenar um e-mail. Como nós sabemos que realmente, no nosso caso, ela deve armazenar um e-mail, seria interessante descomentar esse código gerado para nós termos uma validação de e-mail.